É difícil até da gente explicar essa história. Tá aqui, ó. Lindas, jovens, mortas, decapitadas, abusadas sexualmente em Piraí do Sul, nos Campos Gerais. Mais uma vez, né, com os corpos já decapitados, elas foram abusadas no meio de uma mata. Piraí do Sul fica a quase 200 quilômetros aqui de Curitiba, né? Uma região ali de Ponta Grossa, né? E tem essa história que está mexendo com todos nós. E a gente se pergunta o porquê isso aconteceu nessa cidade de pouco mais de 25 mil habitantes. Por que isso, Thaís Travensoli? Por que tanta violência com essas meninas? O que elas estavam fazendo com esses jovens? Por que foram para o meio de uma mata, para uma serra? O que está por trás de tanta violência, Thaís Travensoli? A gente precisa humanizar essa reportagem, porque só de falar do caso já dá arrepio. O que você conseguiu de informação aí pra gente? O que a gente sabe sobre os suspeitos e a motivação? A palavra, ela não se encaixa muito, né? Motivação, ela traz uma carga positiva e ao contrário do que a gente tá vendo aqui em Piraí do Sul. Thaís Travensoli, as suas informações. Essa é a principal pergunta, viu, Daniel, para quem está acompanhando o Balanço Geral, inclusive aqui para a investigação, porque em 18 anos trabalhando como delegado, o doutor aqui nunca tinha visto um caso desse. Por quê? Por que fizeram isso com essas meninas? Por que mataram a Luana e a Cíntia com tanta crueldade? 17 anos e 23 anos, mães, elas deixam, Daniel, criancinhas pequenas, queriam se divertir, moças, jovens, bonitas, cheias de saúde. No final de semana foram fazer o que costumavam fazer aqui na cidade de Piraí do Sul. Marcavam com os amigos de ir para barzinhos. Foram em pelo menos 2 bares aqui da região. Só que esse pessoal que estava junto com essas 2 moças não eram amigos. E até por isso agora estão presos aqui na delegacia de Piraí do Sul. São apontados como os responsáveis por essas mortes. Os 2 adolescentes e esse homem de 24 anos, que é o Rafael Ribeiro de Abreu. Balanço Geral veio aqui até Piraí do Sul para entender o que tem por trás dessa morte tão brutal envolvendo essas 2 jovens e também para saber mais detalhes da investigação. Você passa a acompanhar agora na reportagem. Luana Lopes Teles, 17 anos. Cíntia Marques da Silva, 23. As amigas estavam desaparecidas desde o último domingo, quando saíram para se divertir à noite. Elas não imaginavam, mas neste veículo seriam levadas até o local das mortes. A polícia descobriu que Luana e Cíntia foram abusadas, mortas e decapitadas. Doutor, o senhor é delegado há quanto tempo? Eu sou delegado há 18 anos. Já deve ter visto muita história, mas esse caso aqui é um dos mais absurdos? Viu, eu acredito que seja o caso mais absurdo que eu já vi, né? Nesse tempo de polícia, o que chamou a atenção realmente foi as violências após até a morte realmente dessas vítimas. Você como irmão, receber esse tipo de notícia do que fizeram com a tua irmã, como é que vocês estão lidando com isso? É triste, né? Ela não devia pra ninguém, ela andava de cabeça erguida aí pra tudo que é lado. Ela era alegre, Deus o livre. Tinha a menininha dela, queria bem a menininha, que Deus o livre. Isso que os caras fizeram aí não é justo. Fizer isso com a menina aí, que a menina tinha vida pra frente, 17 anos aí, criança de tudo. Acabou com fazer isso com as meninas, Deus o livre. Piraí do Sul, cidade que tem pouco mais de 25 mil habitantes, a 180 quilômetros de Curitiba e a 70 quilômetros de Ponta Grossa. Aqui aconteceu o crime que deixou moradores horrorizados. As primeiras informações que chegaram para a polícia eram de que as amigas teriam sido vistas pela última vez na rodoviária da cidade. Durante a noite e a madrugada, elas ainda passaram por pelo menos 2 bares e este posto de combustíveis que fica às margens da PR-151. No posto de combustíveis, elas entram neste carro branco com um adulto e 2 adolescentes de 13 e 17 anos. Foi através de informações do veículo que os policiais chegaram até o adulto, que tem 24 anos. O adolescente de 13 anos estava com ele. Quando foram trazidos para a delegacia, o maior
ficou em silêncio e o adolescente acabou relatando os fatos com essa riqueza de detalhes. Antes de deslocarmos para o local, os detalhes que o adolescente deu aqui na delegacia foram comprovados no local. Inclusive, ele foi mostrando onde estava uma cabeça, outra cabeça e os corpos. Os corpos foram encontrados na tarde desta quinta-feira, nesta área rural de Piraí do Sul, na região conhecida como Morro da Onça, no alto do bairro das Brotas, a cerca de 7 quilômetros da área urbana. Os corpos estavam sob folhas e galhos. As cabeças enterradas a cerca de 30 metros dos corpos. Segundo a investigação, Luana e Cíntia foram abusadas sexualmente antes de serem mortas, com tiros e golpes de facão. O delegado revela uma informação que deixa o caso ainda mais grave. Houve abuso sexual dessas vítimas antes delas morrerem e, posteriormente, já uma decapitada. Ele teve relação sexual com esse cadáver, já sem cabeça, já decapitado, e teve relação sexual com a outra vítima que ainda estava agonizando, segundo o adolescente. O menor está jogando a culpa no maior. O maior, como ficou em silêncio, a gente não consegue ter a versão dele. O adolescente de 17 anos estava sendo procurado. Foi apreendido na manhã desta sexta-feira, a poucas quadras da delegacia. Ele é irmão do adolescente de 13. Todos os envolvidos são moradores de Piraí do Sul. Luana era estudante, morava com o irmão, a cunhada, os sobrinhos e tinha uma filha de 1 aninho. Ela deixou o bebê com a cunhada na noite de sábado. Avisou a família que estava indo passear. Essas pessoas que mataram a Luana conheciam ela? Eram pessoas aqui do bairro? Era pessoas de dentro da casa. Os piá eram de dentro da casa. Comiam, bebiam dentro da casa da gente, iam passear. Tudo junto com ela, viviam aí por aí. O maior de idade apareceu há pouco tempo. Como é que ele era aqui? Nem sei, porque eu nem conversava com ele, mas ele estava tendo bastante amizade com todo mundo aí, sabe? Você disse que um dos suspeitos, inclusive, ficou aqui, conversou com vocês como se nada tivesse acontecido? Nada tivesse acontecido. Eu perguntei pra ele, oi, as meninas? Ele olhou pra mim assim, falou com sangue frio assim, não vi as meninas, eu vi elas a última vez que eu vi elas, elas estavam ali em cima ali. Daí peguei e disse embora e não vi mais elas. Já a Cíntia morava com o marido e 4 filhos pequenos. Dona de casa, ela tinha ido ao bar com o marido. Ele foi embora. Cíntia ficou com Luana e os rapazes no bar. Depois foram para o posto de combustíveis. Ela cuidava do cio, ela era do lar. Eu fico lá dentro da casa, fico só na cabeça. O que ela passou para chegar sofrer tanto assim, né? A polícia trabalha para descobrir o que teria motivado tamanha brutalidade com as jovens. O que a polícia tem é a certeza da autoria, né, das 3 pessoas que estão envolvidas nesse crime. Agora, o que nós temos que apurar nas investigações é essa motivação. Possivelmente pode ser drogas e também o adolescente relatou que eles tinham feito uso de drogas, né, e bebida alcoólica. Os caras fizeram uma coisa dessa com a menina, né, porque ela não merecia isso, né, ninguém merece isso, né, morrer desse jeito aí, ninguém merece. Ninguém merece. Será que tem alguma explicação para tanta violência contra essas 2 jovens? E você disse, Daniel, sobre humanizar. É isso que a gente sempre faz aqui no Balanço Geral. Essas 2 são mães. Elas deixam crianças pequenas. A Luana deixa uma menininha de 1 ano e 8 meses que eu vi hoje no colo da cunhada. A cunhada chorando, desesperada. Agora eles vão ficar com a criança que perdeu a mãe tão jovem. Uma mãe de 17 anos. A Cíntia deixa 4 filhos. São crianças pequenininhas também que eu vi ali na casa deles. Eles têm uma criança de 7 anos, de 4 anos, outra de 1 ano e 8 meses. E tem também um menorzinho de 6 meses. Agora, o que teria motivado, Daniel? Ainda é um mistério aqui para a investigação. O delegado trabalha com algumas linhas, como, por exemplo, algo motivado pelo uso de drogas, que eles poderiam ter usado cocaína antes de ir para esse posto de combustíveis, podem ter discutido também. Tem uma outra informação que já o marido da Cíntia também confirmou, eles teriam se desentendido nesse bar. A Luana foi para lá sozinha, a Cíntia foi com o marido, teve a discussão com o marido foi embora e a Cíntia ficou. Junto com o Rafael, que é esse maior de 24 anos que agora está preso,
Eles saíram e os menores também foram para o posto de combustíveis e depois a situação já teria se desenrolado quando eles foram para esse Morro da Onça, onde as duas foram mortas. E você viu na reportagem que esse irmão da Luana comenta com a gente do fato do adolescente aparecer ali na região como se nada tivesse acontecido. Esse adolescente, a Cíntia praticamente viu ele ser criado aqui na região de Piraí do Sul, o de 13 e o de 17 anos. Elas conhecem desde pequenininho. Entrava na casa, tomava banho, recebia alimentação, era muito bem tratado, principalmente pela Cíntia. E agora estão apreendidos, são apontados pela investigação como também participantes deste crime absurdo que aconteceu aqui em Piraí do Sul. Eles falam em depoimento que quem fez tudo isso foi o maior de 24. Já o maior aqui em depoimento, Daniel, ficou em silêncio. Doutora Márcia, a gente comentando aqui durante a exibição da reportagem, a gente se perguntando, tem cocaína nessa história? Tem cocaína nessa história? E a Thaís Travensoli vem com uma suspeita de uso de drogas por parte desses assassinos cruéis que fizeram isso com essas duas meninas, doutora. Provável cocaína, droga, mas certeza de muita maldade, né? Nós temos duas meninas de 24 e 17 anos que, além de violentadas, além de torturadas, acabam ainda sendo mortas, novamente violentadas, tanto no seu corpo com a decapitação, quanto com a atividade sexual pós-mortem com essas meninas. Ainda que esses menores digam, não, mas quem fez foi só o maior, eles estavam lá, eles teriam condição, sim, de impedir o resultado, né? Nem que fosse chamando por socorro, mas teriam e não o fizeram. Então a responsabilidade deles acaba sendo a mesma. Infelizmente, esses garotos vão ficar no máximo 3 anos, né, apreendidos. É isso que a lei diz. Mas esse tamanho de maldade é difícil de entender e é muito difícil de achar que eles vão se livrar dessa maldade só em razão dessa apreensão ou prisão, né, Daniel? E próximos passos dessa investigação, a gente sabe que o delegado tem 30 dias para fechar o caso, mas nesse momento está esclarecido, só falta um deles abrir a boca, responder, tirar as dúvidas da investigação do motivo, o que teria acontecido no trajeto, naquela imagem que a gente vê todas elas ali caminhando, né? A entrada no carro e o caminho para esse morro, Thaís. Exatamente, Daniel. Olha, o doutor agora aguarda, ele vai ouvir mais algumas testemunhas, ele aguarda laudos periciais, o laudo, inclusive, da perícia que foi feita nesse veículo, nesse Clio branco que pertence ao Rafael, de 24 anos. Eles encontraram, Daniel, dentro desse veículo, sangue, tá? Mas eu perguntei para o doutor, elas podem ter sido mortas dentro do veículo? O que aconteceu? Ele acredita que não, que tudo aconteceu mesmo no local do crime, nesse Morro do Boi, e depois eles entraram no veículo e aí ficaram as marcas de sangue. Também aguardam outros laudos por parte dos corpos. Ele disse pra gente que elas foram feridas por tiros de uma espingarda no tórax, na cabeça, nas costas também. Então esses laudos dos corpos também estão sendo aguardados. O doutor disse pra gente que eles vão responder por homicídio qualificado, vilipêndio ao cadáver, ocultação de cadáver e os adolescentes por ato infracional. Daniel. Obrigado, Thaís Travensoli, por essa cobertura, pela reportagem, por trazer todos os detalhes. E aguardamos os próximos passos dessa investigação. Eu espero sinceramente que esses menores falem, né? Falem, resolvam falar depois do efeito, do possível efeito de uso de drogas, que eles falem, que eles expliquem, que eles deem informações a essas famílias que nesse momento a sociedade de Piraí do Sul, todos nós nos perguntamos por quê? Por que fizeram isso com essas meninas? Por qual motivo? Tem motivo para um ato cruel, de extrema crueldade com essas meninas. Seguimos acompanhando. Obrigado, Thaís. Obrigado, Nilson.